Como se preparar para o jogo das 20 músicas? Preparação física. No dia anterior, prepare um lugar onde a sua sessão aconteça. Se você for do tipo lápis e papel, pode ser só uma mesa e uma cadeira confortável. Se você for do tipo que grava, pode ser o seu estúdio. De qualquer forma, a chave é o isolamento. Se você tiver familiares ou colegas de quarto, deixe claro para eles o limite do seu espaço de criação, exceto em casos de emergência. Não espere que você vá conseguir permanecer no jogo com crianças e cachorro correndo o tempo todo pelo seu espaço. Considere também desligar qualquer telefone e a internet. Claro que você não precisa ficar o tempo todo no espaço de criação durante o dia da sessão inteira. Uma caminhada pela quadra pode refrescar sua energia criativa se você sentir que está ficando sem gás. Mas tente dificultar as distrações que vierem até você. Preparação técnica. Isso se aplica aos compositores de gravação. Antes da sua sessão, tente eliminar todo e qualquer obstáculo entre você e a sua criatividade. Por exemplo, deixe um gravador de fita cassete pronto e carregado o tempo todo, caso você vier com alguma ideia e não tenha nenhum microfone pronto no gatilho. Mas, se possível, tenha um microfone. Se você só tiver um cabo de que precisa usar no direct box do baixo, arrume um cabo extra para o microfone. Tenha todos os cabos necessários plugados e prontos para gravar. Seja quais forem os instrumentos que você toca, arrume um jeito de ter tudo conectado e pronto durante a sessão inteira. O método de imersão musical fica bem melhor quando você tem condições de largar o baixo no chão e pegar uma guitarra sem ter que mutar, desplugar, mexer em botão, replugar, mutar, etc. Aliás, se você se pegar no meio de uma sessão sem paciência para mutar um canal antes de plugar e desplugar os cabos, isso é um bom sinal. O jogo está funcionando para você. Prepare um arquivo modelo de gravação no computador. Antes de começar uma sessão de um dia, prepare um arquivo de gravação que facilite você continuar com poucas interrupções desnecessárias. Além de ter as tracks para todos os instrumentos, sejam eles físicos ou MIDI, certifique-se de ter uma faixa de áudio para cada um deles, baixo, guitarra, etc. Tenha um monte de faixa de voz, 10 ou mais. 2 vozes principais no centro, com volume mais alto, e o resto vai ser voz de fundo ou vocais harmônicos com volume mais baixo e jogado para os lados do panorama estéreo. Talvez você não use isso, mas se precisar, tá lá, tudo pronto. Se você fez template no computador, deixe tudo pré-mixado e não faça mixagem em momento algum da sua sessão de um dia, nem depois de terminar de compor 20 músicas. É para mostrar para os amigos do jeito que saiu, sem editar. Não precisa dormir bastante no dia anterior. Esse método não é como os outros métodos mentais, como fazer uma prova ou uma apresentação importante. É sobre deixar seu cérebro fora do normal, fora da zona do conforto. Então, é um caso raro em que a fadiga mental pode, na verdade, ajudar em vez de atrapalhar. Você está livre para não ter precaução nenhuma, para sua mente fazer coisas que normalmente não faria. Não é algo bom de se fazer na véspera de um exame, mas quando se trata de processo criativo, um estado mental de cérebro de gelatina pode ser um ótimo recurso. No dia da sessão, sua casa tem que ser um ninho. De antemão, deixe sua cozinha bem estocada com as suas comidas favoritas.
Pense com antecedência em todo tipo de comida ou bebida que você possa de repente precisar em algum momento durante a sua sessão e deixe tudo preparado. Se você cozinha, faça isso no dia anterior. A ideia é usar seus prazeres proibidos e indulgências para seduzir o processo criativo. E funciona. Existem duas maneiras básicas de jogar o jogo das 20 músicas: compor uma música de cada vez ou linha de montagem. Na primeira, uma música de cada vez. Você faz uma até o fim, depois começa outra. A vantagem dessa abordagem é que você está pronto para a próxima. Você sabe que já tem uma música enlatada e quando chega na última música do dia, o trabalho está feito. Na abordagem de linha de montagem, você, por exemplo, monta 20 faixas de groove de bateria, depois escreve 20 linhas de baixo para cada groove, etc. Desse jeito, dá para compor um monte de música bem rápido. O lado ruim é que as músicas tendem a ter arranjos parecidos e a maioria delas terá a mesma gênese, baixo e bateria, por exemplo. E isso limita a sua diversidade criativa. Além disso, quando você estiver usando um instrumento, pode ser que surja uma ideia de outro instrumento que você ainda não gravou. E o risco de esquecer a ideia, quando chegar a hora de gravar, aquele instrumento. De qualquer maneira, é bom combinar essas duas abordagens. Se você tiver uma ideia para desenvolver a música que você está fazendo agora, faça. Se não tiver ideia, passa para a próxima música e volte mais tarde naquela outra se quiser. Orientações para você durante o jogo das 20 músicas. No dia da sessão, o relógio começa a contar assim que você acorda. Então, nada de calistenia, etc. Acordou? Comece a compor. Lembre-se, o objetivo não é compor músicas boas, é compor muita música, libertar o seu processo criativo. Quando tudo terminar, você vai ter todo o tempo do mundo para fazer o que quiser com essas músicas. Dicas para o dia da sessão. Autodisciplina. A qualquer momento, na sua sessão do dia, talvez você sinta-se abdicando da sua mentalidade convencional de compositor. Você pode vir com 2 ou 3 ideias boas, te deixando empolgado, e no próximo passo a coisa não tem um padrão de qualidade. Ou você vem com uma ideia tão boa que você resiste em seguir em uma direção que arruine aquela música. Aí você começa a virar um compositor convencional de novo, tentando fazer a canção soar o melhor possível. Só que parte do processo do método de imersão musical envolve estar atento aos sinais de alerta de que você está perdendo o rumo e reagir a esses sinais. 7 exemplos de sinais de alerta durante a composição. Primeiro, você gastou 1 hora numa música que não está nem perto de terminar. 2. Você toca algo que escreveu e pensa: essa música está muito... Insira aqui um adjetivo negativo. 3. Você toca algo que escreveu e pensa: essa música está muito... Insira aqui um adjetivo positivo. 4. Você apaga uma letra. 5. Você faz uma segunda gravação igualzinha ao que gravou na primeira vez. 6. Você ouve um playback 2 ou mais vezes seguidas sem acrescentar nada. 7. Você sente a tentação de descartar uma música em andamento e fingir que ela nunca existiu. Várias vezes durante a sessão, você pode sentir a perda de interesse. Aí começa a checar e-mail, ligar a TV. Não faça isso. Em vez disso, faça pausas curtas e bem definidas. Se quiser, dê uma volta lá fora, mas só um pouquinho.
e de preferência já volte com uma ideia de música. Observe um objeto enquanto caminha e escreva uma canção sobre ele. Isso pode fazer o seu tempo de inatividade virar parte do processo também. Divirta-se. Embora a sessão de um dia tenha o objetivo de sair da zona de conforto, o processo não deve ser desconfortável. Dê uma folga para suas atividades rotineiras. Deixe os hábitos ruins voltarem só hoje. Você pode lidar com eles depois. Hoje não é dia de fazer dieta. Se um pacote de biscoito te deixa feliz e produtivo, rasgue a embalagem daquele maldito e deixe ele te fazer companhia enquanto você compõe. Mas se o seu hábito ruim for prejudicial para você, como beber demais ou usar drogas, tome cuidado. Existe uma linha tênue entre desapego e autodestruição, ok? Durante o jogo das 20 músicas, em alguma parte da sua sessão de um dia, você pode começar a sentir burnout, esgotamento. Não há ninguém a ser culpado. Você esteve compondo sem parar pelas últimas 8 horas. Você sente que não consegue mais continuar. Você fez o suficiente, certo? Errado. As regras do jogo das 20 músicas dizem que você precisa compor durante 12 horas e não 6 ou 8. Ou assim que você sentir vontade de parar. Existe um bom motivo. Quando você começa a esgotar a energia, é sinal de que o melhor está por vir. Seu cérebro começa a inventar algumas ideias realmente interessantes quando ele está desistindo, quando a sua resistência mental é forçada ao limite. Uma boa parte do jogo se trata de avançar até a sua conclusão. Então não desista. Se precisar de uma pausa, dê uma volta rápida do lado de fora e volte ao trabalho. Quando você criar aquela música incrivelmente boa na 11ª hora da sua sessão, você ficará feliz por ter feito isso. Alguns jogadores pensam sobre compor durante um estado mental errado. Isso não existe no método de imersão musical. Se você quiser fazer uma sessão de um dia e estiver numa crise pessoal, problemas de relacionamento, não está feliz, está sem otimismo e está pensando em pular o dia da sessão, resista. Não deixe que isso mate o que poderia ser um dia muito produtivo. Pense no dia da sessão como se fosse um emprego que você absolutamente não pode pedir atestado. Prometa a si mesmo que vai usar o seu estado mental a seu favor. Tá com raiva? Escreva música furiosa. Tá gripado ou ficando tonto? Escreva músicas tontas e delirantes. Isso pode te abrir para direções musicais pouco familiares. Dicas do que fazer enquanto você joga o jogo das 20 músicas. Algumas pessoas gostam de ter coisas visuais rolando enquanto escreve. Se você achar inspirador e energizante os filmes do Bruce Lee ou vídeos de anime, bote eles para rodar, mas deixa no mudo. A maioria das distrações sonoras vai trabalhar contra você. Experimente, faça truques. Use instrumentos parcialmente quebrados para criar sons inimagináveis. Use uma roda de bicicleta como instrumento. Esfregue moedas para soarem como se fossem maracas. Transforme uma porta batendo em som de percussão. Faça um desafio a si mesmo. Tente descobrir o som de boca mais perturbador já gravado pela humanidade. Isso pode te ensinar muita coisa sobre canto e te levar para um novo nível de confiança, além de criar os fundamentos de uma nova persona musical dentro de você. Você pode descobrir um jeito de falar sem medo que você jamais imaginou ser capaz.
As regras do jogo das 20 músicas determinam a não trazer material próprio seu pré-existente. Quer dizer, anotações, ritmos, tons e letras. Mas você pode usar fontes conceituais, ideias de gênero, temas, moods, títulos de música, etc. Durante a semana antes do dia da sessão, escreva ideias de começo de música ou frases aleatórias que você ouviu. Qualquer coisa que possa formar um núcleo de uma canção. Quando você estiver no meio de uma sessão e está na hora de começar uma nova música, vai ser bom ter essas ideias na mão e não precisar imaginar algo do zero no vácuo. Enquanto você joga o jogo das 20 músicas, pode acontecer uma coisa engraçada. Apesar de toda a liberdade e privacidade mental que o jogo oferece, e o fato de que nem é música de verdade, às vezes você começa a tomar uma decisão musical, mas uma voz interior de repente fala: "Ei, você não pode fazer isso!" Sempre que você joga o jogo das 20 músicas, você tem a oportunidade de desafiar a sua voz interior de autoridade e fazer coisas que normalmente não faria. Nesse caso, você pode usar as técnicas mais ousadas possíveis e contrariar essa vozinha de garoto bullying da pré-escola que dizia: "Se você cruzar essa linha, vai acontecer alguma coisa ruim." Usando as técnicas de composição mais agressivas, é como se você desse um soco naquele moleque fazendo bullying e ainda cruzasse a linha de propósito. No próximo vídeo, você vai ver recursos e técnicas de composição do livro Frustrated Songwriter's Handbook.